Clara era só mais uma faxineira na empresa, ou pelo menos era isso que todos pensavam. Desprezada, humilhada e até tratada como invisível pelos funcionários e executivos, ninguém imaginava que aquela mulher simples escondia um segredo. Clara não era apenas uma faxineira, ela era a verdadeira dona daquela empresa. Por semanas ela aguentou ofensas, comentários preconceituosos e olhares de superioridade, tudo para entender o que realmente estava errado naquele ambiente corporativo. Agora quem a desprezou vai ter que lidar com as consequências. Justiça será feita, e de uma forma que ninguém esperava. O som dos saltos e passos apressados ecoava pelos corredores da empresa enquanto Clara empurrava seu carrinho de limpeza. Vestida com seu uniforme de faxineira, ela se movia quase invisível entre os funcionários que sequer notavam sua presença. Mas Clara não estava ali apenas para limpar. Ela estava observando, anotando mentalmente cada conversa, cada decisão tomada e, principalmente, cada atitude dos líderes daquela organização. Há poucos meses de comprar a empresa, Clara sabia que ela enfrentava uma crise grave. Os números estavam no vermelho, mas o problema não era só financeiro. A cultura tóxica do ambiente de trabalho era evidente. Executivos que ignoravam os funcionários, decisões que priorizavam apenas os lucros e, acima de tudo, uma total falta de respeito com as pessoas que faziam a empresa funcionar. Clara escolheu começar do zero, descendo ao nível mais baixo da hierarquia para entender de verdade o que acontecia. Ela sabia que os relatórios e reuniões de diretoria não mostrariam a realidade, mas o chão da fábrica, os corredores e até a copa, sim. E foi exatamente ali que ela encontrou as respostas que procurava. Em uma das reuniões matinais no escritório, Clara estava silenciosamente limpando uma mesa quando ouviu uma conversa. "Temos que cortar gastos", disse um dos executivos, ajeitando a gravata enquanto gesticulava para os gráficos projetados na parede. "Se reduzirmos os benefícios dos funcionários, conseguimos equilibrar as contas. Afinal, eles que se virem." Clara parou por um segundo, observando as reações. Nenhum dos outros presentes pareceu discordar. Pelo contrário, eles riram e concordaram. Ela não mostrou qualquer emoção, apenas continuou a limpar enquanto absorvia cada palavra. Era claro, aquelas pessoas não tinham a menor ideia do impacto que suas decisões tinham na vida dos trabalhadores. Mais tarde, no intervalo, Clara escutou uma conversa entre duas secretárias. "Você já viu aquela faxineira nova?" perguntou uma, rindo baixinho. "Ela mal fala com a gente. Deve ser porque nem português direito deve saber." O comentário foi seguido por risadas. Clara mais uma vez manteve a calma. Ela não estava ali para reagir, mas sim para entender a fundo o nível de preconceito e insensibilidade que permeava a empresa. Cada dia como faxineira era uma nova lição para Clara. Por trás de um simples carrinho de limpeza, ela desvendava um sistema onde os mais humildes eram desumanizados e os líderes se consideravam intocáveis. Aos poucos, Clara montava o quebra-cabeça de tudo o que precisava ser mudado. Ela sabia que quando revelasse sua verdadeira identidade, nada mais seria como antes. Os dias de Clara como faxineira eram marcados por uma rotina de trabalho invisível, mas também por palavras e atitudes que revelavam o verdadeiro caráter das pessoas ao seu redor. Apesar de ser a proprietária daquela empresa, Clara era tratada como se sua presença fosse insignificante. Naquele disfarce, ela vivia na pele o que tantas pessoas humildes enfrentavam diariamente: desprezo, preconceito e humilhações veladas, e às vezes até explícitas. Em um dos escritórios, enquanto Clara recolhia o lixo, ouviu o gerente Ricardo, um homem de postura altiva e olhar frio, comentar com outro funcionário: "Esses faxineiros, parece que a empresa está cheia deles. Eu não sei para que pagar tanto por um serviço tão básico. Qualquer um faz isso." Clara sentiu a hostilidade nas palavras, mas não ergueu os olhos. Recolheu o saco de lixo, amarrou-o com calma e saiu da sala, mantendo a expressão neutra. Ela sabia que aquele tipo de mentalidade não era um caso isolado. Em outros momentos, ouvia conversas mais baixas, mas com o mesmo tom de desdém. Era como se o trabalho dela, e de tantos outros, fosse invisível, mas essencial o suficiente para que a limpeza impecável fosse cobrada sem reconhecimento. Na copa, o cenário não era diferente. Certo dia, Clara estava limpando o chão quando foi interrompida por Fernanda,
uma analista jovem que entrou com pressa. Sem nem ao menos olhar para Clara, largou a xícara suja na pia cheia e disse: "Faxina aqui rapidinho, tá? Vou voltar daqui a pouco." Clara se limitou a um aceno de cabeça, mantendo o silêncio. A atitude de Fernanda parecia até trivial, mas refletia um padrão. Todos ali assumiam que Clara, como faxineira, era apenas uma extensão das ferramentas de limpeza que usava. Nenhuma palavra de agradecimento, nenhum olhar de reconhecimento. O momento mais humilhante aconteceu durante uma reunião no setor administrativo. Clara estava limpando o chão enquanto os funcionários discutiam cortes de custos. Uma das assistentes comentou em voz alta: "Já sei por onde podemos começar. Diminuir o número de faxineiros. Tem mais gente aqui do que o necessário. Eles só ficam andando para lá e para cá o dia inteiro." A frase provocou risos na sala, mas Clara continuou de cabeça baixa. Mesmo assim, sentiu o rosto queimar de indignação. Eles não sabiam quem ela era, mas mesmo que soubessem, Clara se perguntava: será que a tratariam diferente? Ou o preconceito estava tão enraizado que até sua posição de poder seria insuficiente para mudar aquilo? Ao longo dos dias, Clara percebeu que os comentários preconceituosos não se limitavam à faxina. Muitos outros funcionários em cargos considerados inferiores enfrentavam desprezo semelhante. Era um padrão tóxico que vinha de cima para baixo, e Clara sabia que isso era reflexo da liderança despreparada e insensível. Mas cada palavra ofensiva que Clara ouviu, cada gesto de indiferença, não fez com que ela perdesse o foco. Pelo contrário, reforçava sua determinação de mudar aquele lugar. Ela aguentava tudo em silêncio, porque sabia que, em breve, a balança de poder mudaria. E quando isso acontecesse, cada um daqueles que a subestimaram veria a verdadeira força que existia por trás daquela faxineira aparentemente desnecessária. A manhã começou como qualquer outra. Clara vestiu o uniforme, prendeu o cabelo de forma simples e entrou no prédio com seu carrinho de limpeza. Para todos os funcionários, ela era apenas mais uma faxineira. Ninguém imaginava que aquele dia seria diferente. Na verdade, ninguém estava preparado para o que viria. No final da manhã, os principais executivos da empresa estavam reunidos na sala de conferências. O clima era de tensão. Rumores sobre cortes e mudanças drásticas circulavam pelos corredores há semanas. Clara, como sempre, entrou na sala silenciosamente, carregando o balde e o esfregão. As conversas na mesa eram abafadas, mas Clara sabia o que estava acontecendo. Eles discutiam mais cortes de funcionários, como se as pessoas fossem números fáceis de descartar. Ricardo, o gerente arrogante, foi o primeiro a levantar a voz. "Precisamos reduzir ainda mais os custos. Se tirarmos pelo menos 15% do quadro operacional, conseguimos mostrar um resultado melhor para o próximo trimestre. E olha, se precisar cortar a equipe de faxina inteira, não tem problema, não faz diferença." O coração de Clara acelerou, mas ela continuou impassível. Era a gota d'água. Ela sabia que havia chegado a hora. Sem hesitar, Clara deixou o esfregão de lado, caminhou calmamente até o centro da sala e disse com voz firme: "Eu acho que discordo dessa ideia." Todos na sala se viraram para encará-la, surpresos. Ricardo franziu a testa, visivelmente irritado. "O que você está fazendo aqui? Quem te deu permissão para falar?" Clara encarou Ricardo com serenidade, mas seus olhos carregavam determinação. "Eu mesma me dei permissão. Afinal, sou a dona desta empresa." A sala ficou em completo silêncio. O rosto de Ricardo ficou vermelho, e os outros executivos trocaram olhares de incredulidade. "Isso é algum tipo de piada?" ele perguntou, tentando manter o controle. Clara, sem perder a compostura, tirou de seu bolso um envelope e entregou a Ricardo. Ele abriu os documentos rapidamente, e o silêncio se tornou ainda mais ensurdecedor. As palavras no papel confirmavam o que todos ali achavam impossível. Clara era a verdadeira proprietária da empresa. Havia comprado a companhia meses atrás, e desde então estudava cada detalhe de sua operação, não de uma sala de reuniões, mas do chão da empresa. "Eu entrei aqui como faxineira para entender o que estava errado", explicou Clara, sua voz ressoando firme pela sala. "E o que eu descobri foi muito pior do que eu imaginava. Não é só uma questão de finanças, é a maneira como vocês tratam as pessoas que fazem essa empresa funcionar. Eu ouvi os comentários, senti o desprezo, e agora posso afirmar com certeza, vocês não merecem liderar este lugar."
Ricardo tentou reagir, mas Clara levantou a mão, interrompendo-o. Não terminei, disse ela com autoridade. Hoje será o primeiro dia de uma nova era nesta empresa. E para começar, Ricardo, você está demitido. E antes que questione, é com efeito imediato. O choque na sala foi palpável. 2 seguranças entraram atendendo ao sinal de Clara, e Ricardo se levantou furioso, mas incapaz de reagir. Você não pode fazer isso. Eu trabalhei aqui por anos. Ele gritou, mas sua voz era abafada enquanto os seguranças o escoltavam para fora. Clara se virou para os outros executivos, que agora estavam pálidos e assustados. Quem mais acha que pode tratar os funcionários dessa empresa como se fossem descartáveis? Perguntou, olhando diretamente para cada um deles. Nenhum teve coragem de responder. A partir daquele momento, Clara assumiu o comando da reunião. Ela explicou suas intenções: reestruturar a empresa não cortando pessoas, mas investindo nelas. Enfatizou que aqueles que não estivessem alinhados com a nova visão seriam convidados a sair. A sala, que antes era palco de arrogância e insensibilidade, agora era preenchida por respeito e, para alguns, medo. Clara havia mostrado que sua liderança não se baseava apenas em autoridade, mas em justiça e coragem. Os dias que se seguiram ao confronto marcaram o início de uma revolução na empresa. Clara, agora sentada na cadeira de liderança, tomou medidas rápidas para desfazer anos de uma cultura tóxica e de decisões que priorizavam números em vez de pessoas. Seu objetivo era claro: transformar aquele ambiente corporativo em um espaço onde todos fossem valorizados, independentemente de seus cargos. Uma de suas primeiras ações foi reunir todos os funcionários em uma assembleia geral. No auditório lotado, Clara subiu ao palco. Não usava mais o uniforme de faxineira, mas sua postura era a mesma, humilde, porém cheia de determinação. Sei que muitos de vocês me conheceram como faxineira, começou ela, olhando diretamente para os rostos curiosos e surpresos na plateia. E foi exatamente isso que eu quis. Eu precisava entender o que realmente acontece aqui. O que vi e ouvi foi doloroso, mas também deixou claro que esta empresa precisa mudar, e essa mudança começa agora. Os murmúrios na sala cessaram. Clara explicou que as demissões entre os altos executivos já haviam começado. Pessoas como Ricardo, que lideravam com arrogância e desprezo, não teriam mais lugar ali. Em vez disso, Clara implementaria uma nova cultura corporativa baseada no respeito e na valorização de cada colaborador. Entre as medidas anunciadas estavam a criação de um canal anônimo para os funcionários denunciarem abusos e sugerirem melhorias, treinamentos obrigatórios para gestores, focados em empatia, liderança ética e diversidade, reuniões mensais entre a liderança e os trabalhadores para manter o diálogo aberto. Clara também destacou que, ao contrário das políticas anteriores, ninguém seria demitido sem um motivo real e justo. A partir de hoje, vocês não são números. Vocês são parte essencial desta empresa, e farei questão de que todos aqui saibam disso, afirmou ela, recebendo aplausos entusiasmados. A transformação foi visível em pouco tempo. Na Copa, onde antes havia risadas de deboche, surgiram conversas genuínas entre diferentes setores. Nos corredores, funcionários passaram a se cumprimentar e muitos deixaram de temer pela estabilidade de seus empregos. Clara também fez questão de valorizar a equipe de faxina. Em uma reunião com os colaboradores do setor, ela disse: "Se não fossem vocês, nada aqui funcionaria. Quero que saibam que seu trabalho é tão importante quanto qualquer outro. E eu mesma sou prova disso." Uma das faxineiras, emocionada, se levantou e agradeceu. "É a primeira vez que sinto que alguém nos enxerga de verdade. Obrigada, Dona Clara." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. "Não sou só eu que preciso enxergar. Todos aqui precisam. E eu vou garantir que isso aconteça." Aos poucos, a empresa começou a mudar de dentro para fora. Clara sabia que ainda havia muito trabalho a fazer, mas a fundação de algo novo e melhor já estava sendo construída. Sua missão era clara: criar um espaço onde ninguém fosse subestimado ou invisível. Algumas semanas depois, a empresa já tinha um novo espírito. Clara, em seu escritório com vista para a cidade, refletia sobre o caminho que a trouxe até ali. Cada humilhação que suportou como faxineira não foi em vão. A experiência lhe deu uma perspectiva única,
permitindo que enxergasse os problemas que nem os relatórios mais detalhados conseguiam revelar. Agora, os funcionários pareciam mais confiantes, engajados e, acima de tudo, respeitados. Clara sabia que a transformação estava apenas começando, mas o mais importante já havia sido conquistado. As pessoas voltaram a acreditar que tinham valor. Enquanto revisava os novos projetos da empresa, ouviu uma batida leve na porta. Era uma jovem da equipe de limpeza. Clara a convidou a entrar. Eu só queria dizer obrigada, disse a jovem timidamente. Antes de a senhora assumir, parecia que a gente não existia. Mas agora me sinto parte de algo maior. Clara sorriu, tocada pela sinceridade da funcionária. Você não só faz parte, como é essencial. Nunca deixe ninguém te fazer pensar o contrário, respondeu Clara. Quando a jovem saiu, Clara ficou alguns instantes olhando para o horizonte. O mundo corporativo ainda tinha muito o que aprender sobre humanidade, mas ela estava determinada a continuar liderando pelo exemplo. Respirou fundo, cheia de orgulho, e voltou ao trabalho. Sabia que estava construindo algo que duraria, algo que faria a diferença não apenas para aquela empresa, mas para todos que cruzassem seu caminho. A partir daquele dia, ninguém seria invisível. Obrigado por assistir a essa história inspiradora. O que você faria no lugar de Clara? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias como esta. Até a próxima!